Graça e paz a todos, sejam bem-vindos aqui nesta manhã, quando nós vamos dar continuidade na nossa mensagem com o tema Inimigos da Nossa Fé. E nós já iniciamos aqui a primeira parte falando sobre 3 inimigos, tá? Por que isso é interessante? Porque muitas vezes as pessoas ficam até desesperadas porque a sua fé não funciona, porque ele nunca conquistou nada, ele não tem uma experiência pessoal para testemunhar os efeitos da sua fé, o resultado da sua fé. E isso nós precisamos fundamentalmente conhecer a palavra de Deus, ela que nos dá toda a direção. Então, na primeira parte nós falamos sobre 3 inimigos, tá? O primeiro é entender o que significa nova criatura. Segundo, conhecer a justiça de Deus, E terceiro, conhecer a nossa posição em Cristo Jesus, ok? Então, essas 3 são muito importantes para que você tenha uma fé com funcionalidade. E aqui nós queremos continuar a segunda parte, tá? O quarto inimigo da nossa fé é a falta de compreender do direito de usar o nome de Jesus. Deixa eu repetir. A falta de compreender em usar o direito do nome de Jesus, tá? Vou dar uma referência aqui para você que diz: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Então é o seguinte, presta atenção. Você conhece o seu direito de usar o nome de Jesus, tá? Jesus, ele teve um nome herdado, Jesus, ele teve um nome profetizado, e Jesus teve o nome conquistado, ou seja, o nome de Jesus a todo poder, tá? Porque a Bíblia diz, em Filipenses capítulo 2, que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome, e que toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Então veja só, nós já sabemos que o nome de Jesus há poder, certo? Mas deixa eu me dizer uma coisa. Será que é toda pessoa que você confia o seu nome? Digamos que um amigo seu vai comprar alguma coisa em uma loja e você o não conhece muito bem e ele pede o seu nome e você dá assim, tá? Sem nenhuma investigação, sem nenhuma análise de como é aquele cidadão. Lógico que não. Que para você dar o nome, alguém tem que merecer a sua confiança, tá? Eu quero falar no nome de Jesus. Claro que o nome de Jesus, ele morreu por todos, entendeu? Mas se o seu pedido, ele é contrário àquilo que a Bíblia diz, os princípios de Deus diz, como é que você vai receber? Então, nós só pelo fato de ter Cristo morrido por nós, que eu vou alcançar resultado. Não. Eu tenho que estar bem pautado, bem fundamentado para que esse nome tenha funcionalidade na minha vida, tá? Outra referência, Jesus assim, João 16, 24, até agora nada pedis em meu nome. Pedide e recebereis para que o vosso gozo se cumpra, tá? A primeira referência foi 16, 23, agora o 24, tá? E o 16, 17 do livro de Marcos diz assim: e esses sinais seguirão os que creem. Só a parte é aqui, tá, querido? Então veja só, quando você tem o direito de usar o nome de Jesus, quando você conhece esse direito, os sinais de Deus vão lhe seguir. É o que a Bíblia está afirmando aqui. Infelizmente, só o que vê são pessoas correndo atrás de resultado ou querendo conhecer o futuro.
É engraçado que a oração do Pai Nosso, ela assim, o pão nosso de cada dia. E para Israel, Deus dava o maná para aquele dia. Se guardasse, ia apodrecer, ia dar bicho, queridos. Vivo hoje, Deus trata com você agora, tá? Então, primeiro, saiba como usar o nome de Jesus. Segundo, o quinto, na verdade, falta de pôr em prática a sua palavra. Jesus é bem claro em Tiago 1:22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. E às vezes, de forma deturpada e distorcida, nós usamos a palavra, sabe, de uma maneira que não pode funcionar. Pega Filipenses 4:19 e diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe o contexto. Porque Paulo estava falando aquilo ali, Paulo estava falando que sabe viver em toda e qualquer circunstância. Você está abatido, você está humilhado, você quer ter fartura, você passar em necessidade, entendeu? Então, se nós não colocarmos em prática a palavra de Deus, como é que ela vai funcionar? Não é? Romanos 10:9 diz assim: se tua boca confessar e com teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Marcos 11:23 diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então você tem que crer naquilo que você diz para a sua fé funcionar. E aquilo que você diz tem que estar baseado nas Sagradas Escrituras, tá, querido? O sexto inimigo é falta de manter firme a nossa confissão de fé. Já viu quando as coisas vão bem? Nós temos uma confissão, né, positiva, uma confissão de confiança, uma confissão de que jamais abriremos mão da nossa fé, né? Mas a gente tem que manter firme a nossa confissão. Por quê? Porque a nossa fé é medida pela nossa confissão. Nós somos aquilo que nós confessamos, né? Já citei aí que a mulher do fluxo de sangue disse assim: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Então a nossa fé, entendeu? A Bíblia diz que ela não pode ser como a onda do mar, que ela oscila, sobe e desce. A gente tem que manter firme, tá? Firme a nossa confissão de fé. Porque se eu creio no Senhor, né, e que Ele é galardoador dos que o temem, que Ele é o autor, ou seja, Ele iniciou e é o consumador e Ele é o finalizador da nossa fé, nós vamos conquistar com certeza. Tá bom, querido? Só para fechar, não esqueça de usar, você entender o direito de usar o nome de Jesus, depois pôr em prática a palavra de Deus e também você se manter firme na sua confissão de fé. Aqui assim mesmo, essa mensagem sem corte, sem nada, o importante aqui é o conteúdo que faz com que a gente alcance o nosso êxito diante de Deus, tá? Esses são 6 inimigos da nossa fé. Naquela eu dei a primeira parte, nessa aqui a segunda parte. Que Deus os abençoe e tenha um dia abençoado. Amém.